Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana na nossa cidade. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. O podcast de hoje começa com uma notícia sobre as obras de mobilidade urbana de Ribeirão Preto. A Prefeitura Municipal abriu 2 licitações para a contratação de empresa especializada na implantação dos corredores de ônibus Norte-Sul, trecho 4, e da Avenida 9 de Julho. O investimento inicial previsto é de 20,7 milhões e 18 milhões respectivamente, totalizando 38,7 milhões de reais. Ambas as obras possuem o prazo de execução de 12 meses, contado a partir da emissão da ordem de serviço. O prazo limite para a entrega dos envelopes com as propostas do corredor de ônibus da Avenida 9 de Julho é até às 8 horas e 45 minutos do dia 14 de junho e a abertura dos envelopes ocorre no mesmo dia às 9 horas. As propostas do corredor de ônibus Norte-Sul, trecho 4, devem ser entregues até às 8 horas e 45 do dia 15 de junho e a abertura dos envelopes às 9 horas da manhã. Murilo, essa obra da 9 de julho, dos corredores de ônibus, me parece que vai contemplar toda a avenida, né? Deve resolver o problema do leito carroçável. Sim, isso é uma reivindicação antiga da cidade, né? Que o calçamento, aquele paralelepípedo da 9 de julho, está todo desnivelado e nessa obra aí do corredor de ônibus vai ser feito então a recolocação desse piso, o que deverá deixar a avenida muito melhor. Além de ganhar um corredor de ônibus, a avenida vai ficar aí sim com um paralelepípedo para preservar a questão histórica muito bem arrumado. Revide. Agora vamos falar sobre educação. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, estão abertas e podem ser realizadas até o dia 21 deste mês. Pela primeira vez, os interessados em participar do exame poderão efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de Pix e cartão de crédito. O resultado dos recursos para isenção da taxa de inscrição já está disponível na página do participante, mesmo assim a aprovação dos pedidos não garante a inscrição no exame. A taxa de inscrição para o Enem 2022, versões digital ou impressa, foi mantida no valor de R$ 85. O período para efetuar o pagamento se encerra em 27 de maio. A participação do exame apenas será garantida após a confirmação do pagamento da taxa. Já os interessados em fazer o Enem 2022, que obtiveram a isenção da taxa, devem realizar a inscrição da página do participante, mas não precisam efetuar o pagamento para confirmar a participação. As provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro. A aplicação dos testes impressos seguirá o horário de Brasília. A abertura dos portões será ao meio-dia e o fechamento às 13 horas. O início das provas será às 13h30. No primeiro dia de Enem, o término das provas será às 19h. No segundo dia de teste, às 18h30. Murilo, no primeiro dia, o Enem teve mais de 1 milhão de inscritos. Definitivamente, o exame virou a porta de entrada para o ensino superior no Brasil, mesmo com todos os problemas que a gente acompanha ano após ano, né? A gente teve um problema sério na educação, né? Nós tivemos aí, nos últimos anos, 3 ou 4 ministros da educação. Mas o Enem é uma conquista, né, da cidadania brasileira, porque como as universidades federais são públicas, ela permite que um estudante dispute as vagas em todo o Brasil, né? E não é uma disputa mais regional como era antigamente. Agora, os estudantes competem, pode se inscrever em mais de uma universidade e, de fato, né, selecionados pela prova, embora tenha gente que critica os modelos de avaliação, mas os melhores, né, ficam com as vagas em todo o Brasil. Então é uma disputa muito mais justa. Ainda sobre educação, estão abertas as inscrições para os 4 cursos Repensando o Currículo, nas áreas de linguagem, ciências, humanidades e projetos de vida. Essa é a 4ª edição da formação para professores e gestores escolares, fruto da parceria entre a Faculdade de Educação da USP, o Núcleo de Pesquisas em Novas Arquiteturas Pedagógicas da Universidade e o Instituto Lungo. Os cursos são online, possuem carga horária de 120 horas e são oferecidos simultaneamente para 100 educadores cada, totalizando 400 vagas. Podem se inscrever docentes e gestores escolares dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio de escolas de todo o país. Para os cursos de humanidades, ciências e linguagens é preciso ser professor destes campos específicos de conhecimento. Já para o curso sobre projetos de vida, podem participar professores de todas as áreas de conhecimento ou mesmo coordenadores, diretores
diretores e outros profissionais da área acadêmica da escola. As aulas do Repensando o Currículo começam no dia 21 de junho, com emissão de certificado pela USP para os concluintes. Para obter mais informações, ler o edital e realizar as inscrições, os interessados devem acessar www.repensandocurriculo.org. Revide. No dia 7 de maio, a Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto, por meio da Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde, realizou um arrastão de combate à dengue no bairro Jardim Marquese, zona oeste do município. Segundo a pasta, o objetivo da ação foi recolher os possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya e também retirar materiais que servem de abrigos para escorpiões. Durante o movimento foram visitados mais de 4.000 casas pelas equipes de campo que encontraram e eliminaram 50 focos de larvas do mosquito Aedes aegypti. Foram retirados materiais inservíveis como latas, garrafas, plásticas, carcaças de eletrodomésticos e ainda mais de 300 pneus, totalizando 4.209 toneladas. Todos esses materiais encontravam-se jogados a céu aberto nos quintais das residências e terrenos baldios. Participaram do mutirão 118 funcionários da Secretaria de Saúde, 13 viaturas oficiais e 8 caminhões. Murilo, e mesmo com pandemia, com doenças, a dengue ainda é um problema sério na cidade, né? É impressionante como ainda é difícil conscientizar os moradores de que essa questão é individual de cada um tem que cuidar do seu quintal, cada um tem que cuidar do seu lixo, né? Essa é uma das raras questões, né, que a responsabilidade do poder público é menor do que cidadão. Tem duas coisas que são assim inaceitáveis nos dias atuais ainda. Um é o desperdício de água e o outro é a sujeira da cidade, né, que as pessoas descartam lanches, garrafas, bebem em bares e soltam as garrafas nas proximidades. E aí dá nisso, né? Estamos aí completando aí 30, 40 anos falando de dengue, infelizmente com índices altos, pessoas que confundem os sintomas, já não sabem se estão passando mal por causa da dengue, se é por causa da Covid, enfim. Uma situação que a gente, com a limpeza, com o cuidado doméstico de cada um, nós já poderíamos ter superado há muito tempo. Revide. Agora vamos falar de cultura. Na próxima quarta-feira, dia 18 de maio, a Banda Sinfônica Alma realizará o concerto Alma Brasileira, no auditório da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Coordenado pelo professor de prática de orquestra José Mário Cesário Matsumoto, a banda tem por objetivo mostrar a versatilidade dos instrumentos em repertório que transita da música erudita popular com entrada gratuita. A banda, formada por alunos de trompete, trompa, trombone, tuba, saxofone, flauta, clarinete, clarone e eufônio, fará um concerto com peças de compositores de música erudita brasileira como Joaquim Antônio Naegeli, Camargo Guarnieri, Gilberto Gagliar, José Ursino da Silva, César Guerra Peixe, além de obras de Rafael Fortaleza e do próprio José Matsumoto. Para maiores informações, acesse o site almarp.com.br e as redes sociais da Banda Alma. O Projeto Guri está com vagas disponíveis em Ribeirão Preto e região. Para participar, o jovem precisa ter idade entre 16 e 18 anos e não é necessário ter conhecimento prévio em música, nem possuir instrumento musical. Os interessados devem entrar em contato diretamente com o polo de sua preferência até o dia 31 de maio. Para conferir a lista completa dos cursos, o local e os contatos de cada polo, acesse o site do Projeto Guri. O início das aulas depende do retorno de cada polo e da data de matrícula. Assim, é preciso aguardar o contato da coordenação do polo. As aulas devem ocorrer no modo presencial, de maneira progressiva, atendendo à deliberação do Governo do Estado de São Paulo e a autorização prévia de cada cidade. Revide. E o Paulo Apolinário, editor da revista Revide, vai falar sobre a edição desta semana, que terá exclusivamente a versão digital. Paulo, quais os temas mais relevantes da edição? Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Na matéria de capa da Revide desta semana, nós falamos sobre a profissão das doulas. Nós contamos como elas auxiliam as mães da gestação ao puerpério, fornecendo tranquilidade, segurança e autoconfiança. Além disso, na entrevista da semana, conversamos com Anderson Mestrinel de Oliveira, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Ribeirão Preto. Ele falou sobre o combate à desinformação e os mecanismos de segurança das urnas eletrônicas. Então, para conferir essas matérias e outras, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Revide.
E a Gabriela Maulin, a editora do portal da Revide, que vai nos contar quais os destaques da semana e as matérias mais lidas. Olá, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Hoje trago 2 notícias que foram destaques no portal Revide. Uma delas é que neste próximo sábado, dia 14 de maio, a ETEC José Martimiano da Silva promoverá o Mutirão do Emprego e Atendimento sobre Imposto de Renda. O evento, que é realizado em parceria com a Chefia de Trabalho, Emprego e Renda da Prefeitura aqui da cidade, visa atender, em média, 150 pessoas das 8 às 12 horas. Lá, haverá pessoas para prestar consultoria sobre como declarar o imposto de renda, além de pessoas que poderão ajudar as que estão desempregadas a voltarem para o mercado de trabalho. O atendimento será realizado apenas com agendamento por meio do e-mail trabalho@desenvolvimento.pmrp.com.br. Outra notícia que foi destaque no portal é sobre a ação beneficente do projeto Patas Unidas. Em parceria com o projeto Animais Sem Teto, a ONG promoverá o Festival Massas e Pizzas, aqui na cidade. A iniciativa ocorrerá no dia 11 de junho e conta com 16 deliciosos sabores de pizzas, entre tradicionais, vegetarianas, veganas, doces e as massas. As informações vocês podem encontrar lá no portal Revide, basta acessar e procurar a notícia lá, certo? Por hoje é só e até a próxima, pessoal! Revide. Professor Cleido Vasconcelos vai dar uma indicação de série ou filme para os nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu acordei com voz de Cid Moreira. Projeto Gemini no Netflix com Will Smith. Olha, eu gosto mais do Will Smith quando ele faz filme de aventura e ação do que quando ele faz filme sério para ganhar o Oscar e acaba ganhando. Bom, eu pensei em voz alta, tá, gente? Esse filme é de aventura. Quem gosta de filme de aventura, de ação, perseguição, luta, esse filme é legal. É acima da média do que tem por aí, assim, geralmente, né? Porque ele tem uns espaços, tem umas lutas bem coreografadas e tem uns espaços entre elas, assim. Não é uma coisa assim, vamos dar luta, vamos dar ação o filme inteiro, o tempo todo, porque senão o pessoal vai pro celular. Por conta disso não. Isso acontece porque a direção é do Ang Lee. O Ang Lee é a história de Pi, um Hulk lá, mas ele é um cineasta tailandês que está em Hollywood e ele, de certa maneira, ele fazia antes uns dramas, uns filmes de luta bem legais também, mas essa visão dele traz para o filme um pouco de calma, né, dessas produções hollywoodianas. É uma produção hollywoodiana, é um filme pipoca, mas ele tem um respiro entre as cenas e as coisas não vão tão rápidas como a gente imagina e como é costume. É bem legal. E tem uma versão do Will Smith rejuvenescida, criada por computação gráfica, que é legal também. Às vezes ele fica meio assim, Bruno Sartori ou a Madonna cheia de filtros no Instagram, a gente fala, tem alguma coisa errada aí. Mas porque o nosso olho às vezes tem um conceito em informática que se chama o Vale da Estranheza, que é por mais que a gente tente criar uma pessoa, um humano, seja por computação gráfica, sempre tem uma hora que a gente percebe que ele não é humano. Esse é o Vale da Estranheza, é onde a gente percebe sem saber que aquilo não é real. Então tem umas horinhas lá que o rosto dele parece que tá assim um pouquinho, sei lá, 1000 coisas. Mas o filme é bem legal, a história é legal, a ação é legal, ele acaba e não acaba na hora que resolve, ele continua mais um pouquinho, que também é legal, que eu acho que é coisa do tailandês. E é isso aí. Bye, tchau. Revide. E agora vamos ouvir a indicação de livro da professora Eliana Palocci. A ocupação nazista em Paris, além, claro, de toda a barbárie, além de toda a destruição, além de toda a opressão àquele povo francês, também trouxe sacrifícios pessoais, sacrifícios de famílias e de pessoas que se obrigaram a um esconderijo, que se obrigaram a fugas, nem sempre bem-sucedidas. E o livro que sugerimos, O Arquiteto de Paris, do autor Charles Belfort, editado pela Beltrame Brasil, é um livro que traz um pouco do que um arquiteto foi capaz de fazer para salvar pessoas, para salvar vidas e para combater de uma forma singular e única, porque se salvavam 1, 2, 3 pessoas, mas isso teve uma importância muito grande
Grande naquela época tão desastrosa da ocupação nazista. Esse arquiteto criou esconderijos, criou pequenos nichos onde as pessoas poderiam, de alguma forma, fugir ou até se esconder por algum tempo de toda aquela barbárie que os nazistas implementaram em Paris naquele momento. Sugerido a nossa leitura, O Arquiteto de Paris, Charles Beaufort, Bertrand Brasil. Revide. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.